Oi, pessoal! Depois de uma vida, tô aqui de volta e vou falar hoje sobre O Sanatório, da Sarah Pearse. É um livro que, além dos personagens tradicionais, humanos, tem um personagem inusitado, que é o casarão, que inicialmente serviu de sanatório nos Alpes Suíços e que foi transformado por uma dupla chamada Lucas e Daniel em um resort de esqui de luxo, tá? Logo no começo do livro, o Daniel, que é arquiteto e responsável pela repaginação do sanatório, ele vai fazer uma visita ao sanatório, tá? Para verificar as condições e tudo. Aí ele entra, começa a caminhar, acha um lugar mega sinistro e, obviamente, ele desaparece. Anos depois, esse sanatório transformado em resort, ele é inaugurado, né? E aí entra a nossa personagem principal, a Eileen. A Eileen, ela é uma policial que se encontra em licença médica, tá? Ela passou por um caso muito difícil e esse caso deixou ela sofrendo de estresse pós-traumático. Ela e o namorado, o Will, recebem um convite para visitar esse resort porque a cunhada dela, né, a noiva do irmão Isaac, trabalha nesse resort e eles vão oficializar o noivado, então, numa comemoração no resort e convidaram a família, os amigos e tudo. A Eileen é uma personagem completamente perturbada, tá? Então ela sofre de estresse pós-traumático, ela tá em plena crise, né? Então ela sofre assim de pensamentos persecutórios, ela não consegue dormir, ela tem crises de falta de ar, né? E ela é muito amparada pelo namorado dela, o Will, que é arquiteto também, mas que tem uma pegada assim meio good vibes, assim, sabe? Ele não se esquenta com nada, ele é bem-humorado e tal. O relacionamento deles não parece, mas tá em xeque, né? Porque o Will quer algo mais e ela não se vê pronta para dar esse passo seguinte no relacionamento, né? Na real, eu acho que ele tá cansado, porque ele, aparentemente, assim, ele tem um papel de cuidador dela, né? E ele é apaixonado por ela, claramente, quer casar. Ele quer casar. E ela fica ali, dando aquela enrolada nele e tal. Enfim, ela tem um relacionamento muito ruim com o Isaac. Na verdade, eles não se falam há alguns anos. A mãe dela morreu de câncer há mais ou menos um ano e ela foi a única cuidadora da mãe, né? O pai já não fazia parte da família há muito tempo. Então ela tá muito ressentida com esse irmão, porque não ajudou a cuidar da mãe doente e por uma questão de família, né? Porque eram 3 irmãos. A Elinha mais nova, o do meio era o Sam, o mais velho o Isaac. E o Sam morreu em circunstâncias muito problemáticas, digamos. Ele morreu afogado durante um passeio em família quando eles eram crianças. E a Eileen, ela tem na cabeça, por algum motivo, que o Isaac matou o Sam. Ou pelo menos contribuiu para a morte do irmão, tá? Só que ela não lembra do que aconteceu naquele dia. Apesar dos 3 estarem juntos, ela tem perda de memória, ela mistura tudo com estresse pós-traumático, então ela não tem certeza se o que ela vê nos sonhos ou nos flashes, aquilo ali realmente aconteceu ou se é tudo invenção da cabeça dela. Ela só sabe que nada sabe, entendeu? Ela duvida de tudo, mas ela tem essa coisa dentro dela que foi o irmão dela. E aí ela deixa claro que ela vai pra lá porque ela quer ter uma última tentativa de descobrir a verdade, né? Então ela chega lá toda assim com esse irmão. Eles chegam lá e junto com eles chega uma poderosa nevasca. E essa nevasca vai piorando, 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 né? O hotel é semi-evacuado, algumas pessoas acabam sobrando porque não dá tempo de tirar todo mundo. E nessa de não dar tempo de tirar todo mundo, eles ficam completamente isolados e as pessoas começam a morrer, né? A noiva do Isaac, ela desaparece, né? E a Eileen, ela é vista pelas pessoas que por saberem que ela é policial como alguém que poderia ajudar a manter todos em segurança e desvendar o mistério. Só que assim, ela não tá podendo nem com as pernas dela, né? Mas ela
tenta, assim, fica, porque afinal de contas era cunhada, a noiva, né, dele, a Lori, ela era muito amiga na infância, antes do Sam morrer, ela era muito amiga da Eileen. Depois elas se afastaram. Então ela sente meio que uma obrigação misturado com culpa, porque foi ela que se afastou, que interrompeu a amizade, aquela coisa toda. Então ela começa a tentar investigar, né? E aí o livro vai progredindo, outras pessoas vão morrendo, ela vai juntando uma peça aqui, uma peça ali, né? Sempre misturando as coisas, porque ao mesmo tempo que ela tenta arrancar do Isaac a verdade sobre o Sam, ela tenta achar a Larry, daí mais gente morre, ela não sabe o que fazer, ela fica indecisa. É difícil, assim, porque ela é uma personagem claramente lutando contra problemas psiquiátricos, né? O livro aborda bem essa luta dela, ele descreve esses momentos em que ela tá passando mal, em que ela tá duvidando de si mesma, como que ela se sente quando as coisas acontecem, tá? E aí, as investigações vão prosseguindo, ela consegue, né, uma coisa aqui, outra ali, ela recebe muita ajuda da Cecily, que é a irmã do Lucas. Ela acaba descobrindo que esse hotel era um sanatório e que esse sanatório, na verdade, ele não era um sanatório como se pensou, voltado para pessoas que sofriam de problemas pneumológicos, né? Principalmente tuberculose, que era uma doença comum na época, né? Essa era a imagem que era vendida, que era um sanatório para tuberculosos, para as pessoas aproveitarem o ar puro, fazerem exercícios, experimentarem novos tratamentos. Ela descobre que, na verdade, esse sanatório ele abrigava mulheres que eram consideradas má influência pela família. Então, as famílias que tinham jovens que não se encaixavam nas regras sociais daquele tempo, né? Por exemplo, eram lésbicas, não queriam se casar, ou então tinham algum problema de depressão, alguma coisa assim, essas mulheres eram enviadas para esse sanatório. E lá no sanatório eram feitas diversas experiências médicas, a grande maioria culminando na morte dessas mulheres. Então, ela descobre que uma das empregadas do resort é parente de uma mulher que morreu no sanatório, sendo vítima dessas experiências. E aí ela acredita, então, que ela resolveu o grande mistério, né? E nesse momento em que ela acredita que resolveu tudo, é que nós temos o grande plot twist do negócio ali, porque daí ela descobre que, na verdade, esse elemento é completamente secundário e que a verdadeira confusão e a verdadeira origem de tudo que aconteceu foi um estupro não enfrentado, digamos assim, né? Não tratado como crime, não levado às autoridades, cuja vítima foi a Cecily. Então, a Cecily, após ter sofrido essa violência, ela passou anos e anos arquitetando um plano de vingança, digamos assim. Né? Ela, na verdade, ela passou anos e anos acumulando ressentimento. E aí, quando a empreitada da transformação do sanatório em hotel realmente tomou forma e o Daniel e o Lucas começaram a trabalhar juntos, aquilo ali para ela foi o grande estopim. E a partir daquele momento ela decidiu que ela ia fazer alguma coisa, que ela ia se vingar, que ninguém mais ia passar por cima dela, nem ignorá-la, nem fazê-la se sentir culpada. E é dali que tudo acontece. Então a gente tem essa grande reviravolta. A Eileen consegue contornar tudo, né? E o livro se encaminha pro final. No final, tu acha que tá tudo resolvido, que tem aquelas últimas 10 linhas ali que fazem o fechamento, que daí o resort reabre, daí dá tchau, daí vai embora. A Eileen acaba descobrindo o que aconteceu com o Sam, nas palavras do Isaac. Ele entrega para ela uma verdade que acaba fazendo sentido para ela, que é nada a ver com o que ela achava e que remodela a relação dela com o Isaac. E aí, tá, acabou o livro. Só que aí, nas últimas 3 linhas, o livro tem uma reviravolta da reviravolta.
especificamente em relação ao Isaac e a Eileen, tá? Mas acontece assim, é uma virada, assim. Não acontece nada em termos de fatos. Eu não sei se ela vai escrever uma continuação, se ela fez isso pra dar um... Assim, claramente é um gancho, né? Se isso fosse um seriado, eu diria que era o gancho da próxima temporada. Então, eu não sei se ela pretende escrever outro livro, né? Com a Eileen como protagonista, mas enfim. Né? Eu confesso que eu não gostei tanto do livro, tá? Eu tive momentos que eu gostei muito e outros não. Eu acho que eu fiquei um pouco assim... Eu achei que essa questão do uso do sanatório, né, para experiências e coisa, poderia ter sido um pouco melhor explorada. A questão da doença mental da Eileen, em alguns momentos fica um pouco cansativa, a narrativa e como a coisa se desenvolve, assim, às vezes a gente fica meio tipo, tá, minha filha, vai, só vai, né? Então, e principalmente esse finalzinho, assim, eu achei super chato esse gancho, achei totalmente desnecessário. Se ela queria escrever outro livro, ela podia ter começado outro livro com flores, devaneios e ter metido isso aí nas primeiras páginas, que eu acho que ficaria bem melhor, né? Então, assim, o livro eu chamaria de livro de férias, né? No meu caso foi isso, um livro pré-férias. Então, tu vai ali de sangue doce, dá uma lida, é legal, distrai, né? Tá aqui, da Intrínseca. E é isso, tá? Vou tentar não ficar mais tão sumida. Tchauzinho, até a próxima.